pessoal, nesse vídeo eu vou discutir questões do ENAD para orientar vocês sobre qual a lógica das questões, como você deve levar em conta as afirmações, os textos, qual o raciocínio para responder essa prova, certo? Então eu estou aqui com a prova de 2017, que foi a última prova feita pelos cursos de Química no Brasil. Estou na página 27 e vou discutir a questão também 27. Então aqui eu tenho a questão na tela 27, ela começa com um texto e depois vem as afirmações. Então, no geral, as questões têm esse estilo. Vem um texto inicial para te dar uma base teórica e depois vem a pergunta, com afirmações para você dizer qual é a correta ou a incorreta. Primeira dica que eu já dou para vocês: a leitura tem que ser com calma e com atenção, porque às vezes uma palavra só muda todo o sentido da frase e daí você pode errar por questões de interpretação de texto. Então vamos lá. Questão 27. Tal como um médico realiza um diagnóstico individualizado em seus pacientes, o professor pode ser capaz de identificar os problemas de aprendizagem do estudante, esforçando-se para estabelecer uma ação terapêutica sob medida. Então aqui o texto fala, nesse trecho fala sobre a ação do professor, enquanto avaliador, de investigar as causas, as necessidades de cada estudante de aprendizagem e a partir daí desenvolver uma avaliação coerente. Então esse trecho é do livro Avaliação, de Philippe Perrenot. Aí eu tenho aqui a questão. De acordo com o exposto, considerando características de um processo avaliativo que atenda às necessidades dos alunos, avalie as afirmações a seguir. Então eu vou fazer essa análise das questões com base no que o aluno necessita, não somente a escola, o sistema de educação, os contextos externos, mas a aprendizagem do aluno. Então vamos lá. Primeira proposição. As funções tradicionais da avaliação e a estrutura escolar devem ser resguardadas, sendo prioridade da avaliação o ranqueamento dos estudantes. Como eu falei, a leitura tem que ser com calma e com atenção, porque às vezes alguma palavra pode mudar todo o sentido da frase. E aqui nessa proposição eu tenho duas palavras que merecem atenção: tradicional e ranqueamento. Quando eu penso em avaliação no contexto da literatura atual, eu não penso em avaliação somente para ranquear o aluno. O que é ranquear? É classificar. Então, esse tirou 10, esse tirou 8, esse tirou 5. Esse é melhor, esse é pior. Então, essa é a noção de avaliação enquanto ranqueamento. E hoje, ela não deve ser a prioridade. A avaliação deve ir além da nota, da classificação. Ela deve avaliar a aprendizagem e o processo de ensino. Portanto, essa primeira frase, afirmação, ela está incorreta. Outra coisa também que eu posso discutir nessa proposição é a questão que diz: estrutura escolar deve ser resguardada. Isso quer dizer o quê? Que é manter sempre aquela mesma rotina escolar. Dou conteúdo, passo a prova. Dou conteúdo, passo a prova. Sempre seguindo essa rotina, sem fazer aquelas avaliações pós a conclusão. Isso quer dizer o quê? Então, a noção atual de avaliação diz o seguinte, que eu faço a avaliação e após eu devo fazer uma intervenção para levar para o aluno um feedback do que ele está necessitando, quais são os seus pontos frágeis, e também a avaliação ela serve para dizer como que a minha prática docente está construindo ou não aprendizagens dos meus alunos. Então, seguir essa ordem muito rígida não é também uma função da avaliação. Sempre que necessário, eu devo voltar nos conteúdos, fazer novas avaliações, fazer novas intervenções para levar o meu aluno a aprender o que é pedido pelo sistema. Então, primeira proposição, incorreta. Na segunda, eu tenho aqui a seguinte afirmação: a avaliação diagnóstica deve ser igualitária, assegurando que todos os alunos de um mesmo nível realizem os mesmos testes. A avaliação diagnóstica é aquela avaliação primeira que eu faço quando eu vou começar uma nova sequência didática, uma nova unidade, um novo conceito, para
identificar, diagnosticar quais as dificuldades, quais as lacunas, quais as dúvidas, quais os conhecimentos prévios que eles já possuem. Então, como eu quero fazer essa diagnose da turma como um todo, eu devo fazer uma avaliação igualitária, onde os testes sejam os mesmos para todos os alunos. Então, a segunda proposição está correta. Terceira proposição. Uma intervenção diferenciada deve suceder à avaliação, possivelmente implicando alterações no ensino, na organização dos horários e do grupo-aula. Então, essa proposição diz o seguinte, que após a avaliação pode ser necessária uma intervenção, ou seja, uma nova explicação, uma nova sequência didática, uma nova explicação, revisão, que seja, para atingir a função do ensino, que é a aprendizagem. E pode implicar também em mudanças. Então, eu fiz uma sequência didática, ensinei de uma certa forma. Aí a avaliação me mostrou que essa forma que eu utilizei não foi satisfatória. Então, eu vou fazer uma nova forma de ensinar, uma nova proposta metodológica. Professor, eu não sei o que é grupo-aula. Não tem problema. Nessa frase, esse termo grupo-aula não faz diferença em toda a sua proposição. Porque a ideia da proposição 3 é essa, de que após a avaliação eu posso fazer uma intervenção para melhorar os meus resultados. E isso está coerente com a literatura. Então a terceira frase também está correta. Então, primeira incorreta, segunda correta, terceira correta. Vamos então para as opções. É correto o que se afirma em. Então, a opção para se marcar é a letra D. 2 e 3 apenas estão corretas.